Então, aqui alguns objetivos gerais da TCC para bulimia. Vínculo terapêutico e adesão ao tratamento. Então, gente, eu acho que vínculo terapêutico é tudo, assim. Sem um bom vínculo terapêutico, nenhuma terapia caminha. Eu quero que vocês pensem sempre que antes de pensar, de fato, em usar 1 milhão de técnicas, 1 milhão de coisas e dar um maior resultado, a gente precisa pensar em relacionamento, em aproximação. A gente precisa pensar em conforto, em afago, em afeto. E a gente vai precisar pensar muito nessa relação terapêutica fortalecida para que o nosso paciente de fato consiga se engajar no tratamento e promover todas as mudanças necessárias. Então, eu acho que vocês podem usar o tempo que for necessário até que a relação terapêutica esteja fortalecida para poder conseguir atingir objetivos na terapia, certo? Também vai ser muito importante com o paciente bulímico a gente psicoeducar sobre a bulimia. O que é a bulimia? Como funciona? Como se dá? E psicoeducar sobre a TCC. Então, explicar sobre o que é a terapia cognitivo-comportamental, explicar todo aquele modelinho que eu tenho certeza que a essa altura do curso vocês já estão craques de saber, né? A gente precisa desenvolver um plano regular de alimentação. Não quer dizer que eu vou chegar e vou fazer plano alimentar que nem Nutri, mas é aquela história que eu falei para vocês. Estabelecer horários e regularidade na refeição. Isso é muito importante e a gente pode fazer. Já falei, mas vou repetir. Uma dica é colocar despertadores no celular do paciente para ele sempre ser lembrado dos momentos das refeições, tipo hora do almoço, hora do lanche, enfim. E aí ele vai lá e come também. Então isso é bem importante. Então, um padrão regular de alimentação vai ajudar esse paciente a perceber os sinais de saciedade e de fome. Uma estratégia que eu li dos autores Thomas e Ned, em 2019, eles falavam que com transtorno alimentar, às vezes a gente pode trabalhar com os pacientes, ele estava falando sobre TARI, mas eu também acho que com anorexia pode funcionar, trabalhar com eles para trazer algumas sensações físicas, na sessão, do tipo, pedir para o paciente tomar 4 copos de água, até ficar com aquela sensação de estar muito cheio, para poder trazer a sensação física, para ele começar a compreender como é a sensação de estar cheio. Porque alguns pacientes com anorexia, às vezes falam que estão cheios sem estar, e ainda tem capacidade ali, né, para conseguir colocar mais alimentos. E aí esses autores falaram isso, assim, de a gente fazer algumas técnicas de exposição, colocando o paciente a expor essa sensação de estar cheio na sessão, bebendo muita água, por exemplo. Alguns pacientes que têm compulsão alimentar ou que tentam emagrecer, às vezes até tem essa estratégia, né, de beber muita água para não comer. Só que essa também é uma falsa ideação quando você faz todos os dias, porque acaba dilatando o estômago e aumentando até a capacidade do estômago de comer. Quando você substitui refeições, sei lá, por 2 litros de água, né? Que eu já tive uma paciente que fazia isso. E é bem disfuncional. O objetivo não é esse. O objetivo é justamente psicoeducar paciente que come de menos por medo da sensação de ficar cheio, ou que come de menos, como a anorexia ou seja, o TARI, do alimento machucar, etc., para poderem testando essa capacidade mesmo que o estômago tem de se dilatar e de caber mais. Então, não seria indicado para pacientes com compulsão alimentar, por exemplo, tá? Seria mais para tentar trazer essa sensação de satisfação mesmo, física, para os pacientes que comem de menos, tá? E eles também falaram eles falam, por exemplo, pacientes que às vezes têm medo de vomitar, né, em TARI. Aí esses mesmos autores, eles falam que alguns pacientes que têm medo de ficar tonto, você pode gerar uma sensação dele ficar tonto na sessão, tipo, girando na cadeira várias vezes, até ficar tonto e perceber que não é assim que ele fica quando come. Então, são as ideias meio assim, né, que a gente não tem o hábito muito de fazer aqui no Brasil, mas a gente pode pescar um pouco dessas ideias. Essa da água eu acho que é bem legal para a gente trabalhar essa sensação de saciedade mesmo. Tem outras aqui que eu não acho que nem vale a pena a gente conversar, porque eu acho meio nada a ver para a nossa cultura. Mas eu acho que essa da água é uma que a gente pode usar com esses pacientes que comem de menos, só para ir expondo ele gradativamente a essa sensação de maior completude alimentar, tá? A gente precisa também ensinar estratégias de controle de episódios de compulsão alimentar. Então, que estratégia alternativa o paciente vai poder fazer para controlar a compulsão alimentar dele? Então, a primeira estratégia, eu acho que, de fato, é começar a evitar comprar alguns alimentos, mas também, por exemplo, se eu vou numa festa, que tem aqui coxinha,
eu quero comer, eu vou sem comer nada. A tendência a eu comer muito mais na festa é muito maior. Então, a gente começar a criar estratégias comportamentais para que o paciente tente fazer uma esquiva mesmo e tente começar a diminuir, ter mais controle desses episódios de compulsão. Então, eu janto antes de ir, eu como alguma coisa antes de ir, vou me permitir comer não sei quantas coxinhas hoje. O que é que eu posso fazer quando acabar a coxinha, mesmo que o meu pensamento fique? Então, fazer uma reestruturação cognitiva, fazer um exercício de respiração. Então, a gente pode ir pensando, cada paciente vai ser único, né? Cada estratégia vai ser única. Com crianças, eu gosto muito de montar kits para o enfrentamento de cada situação. Então, uma criança que tem uma dificuldade de controlar a compulsão alimentar em público, a gente poderia fazer um kit SOS fome demais, sei lá, e lá ter algumas coisas que podem distrair essa criança para ela poder aprender a lidar, ou chamar o pai, ou chamar um amigo, enfim. Então, cada paciente também vai ter estratégia única. Por isso que às vezes é difícil a gente compilar o tratamento de um só, porque os transtornos são diferentes, né? Apesar de estarem na mesma janela classificatória. A gente precisa eliminar os métodos compensatórios inadequados, né? Então, vômitos, tudo que não for legal, a gente precisa criar estratégias para eliminar. E trabalhar muito nessa modificação de pensamentos, de crenças disfuncionais, associada à aparência, peso, alimentação, aquilo que a gente já falou. Trabalhar muito com treino de resolução de problemas, desenvolver habilidades interpessoais, relacionais. Às vezes esses pacientes também têm essa dificuldade relacional. E elaborar, claro, um plano de prevenção de recaídas e um plano de alta quando for essa fase. Então, isso aqui seria mais ou menos um resumo e um passo a passo dos objetivos da TCC na bulimia nervosa.